No universo dos animes shonen, nos deparamos com histórias épicas como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco ou até mesmo One Piece, onde os protagonistas desvendam em algum momento crucial o poder de uma energia oculta, que são a fonte para a manifestação de incríveis disparos de energia ou domínios de habilidades. Mas na maioria das vezes essa tal força é bem simplificada, se limitando apenas a ser o combustível do uso dessas habilidades, como por exemplo o Ki em Kamehameha, o Cosmos em Meteoro de Pegasus, ou até mesmo o Haki no uso do Haki do Armamento. No entanto, em Hunter x Hunter, a complexidade e versatilidade do uso dessa energia oculta é elevada a um novo nível de dificuldade, permitindo que o usuário possa se utilizar de várias técnicas sem nem mesmo adentrar na sua própria individualidade, provavelmente essa sendo a mais completa e detalhada forma do uso da energia na história de gênero shonen. Ficou curioso? Quer saber mais sobre essa fascinante obra do mestre Yoshiro Togashi? Então se inscreve no canal, dá um joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Davidson Guarines e nesse vídeo irei me comprometer a falar sobre as técnicas básicas e avançadas do uso da energia nessa obra. Então fica até o final que esse vídeo está bem completo. Em algum momento do anime, nossos protagonistas são apresentados a um termo, Aura, que é a energia vital produzida e utilizada por todos os seres vivos. Essa energia natural é produzida e tende a fluir por todo o corpo diariamente, resultando numa lenta e constante perda de energia vital pelos poros do corpo, ou nós de aura. E é aqui, nessa primeira parte, em que temos uma diferença entre as pessoas normais na história e o Hunter, que inicialmente precisa aprender a controlar esses poros, abrindo e fechando através de treinamento e meditação. Um bom controle desses poros pode retardar o envelhecimento. O controle dessa energia se chama Nen. Mas há uma ressalva aqui nesse ponto. De fato, o Hunter pode aprender a abertura desses nós através da meditação, uma forma lenta. Mas existe uma outra forma mais perigosa e mais rápida, chamada do método da força ou batismo, em que um Hunter professor que é mais experiente, pode simplesmente utilizar seu próprio Nen, isso é, o seu controle de aura, através de uma técnica para abrir esses nós de aura, e o estudante que sobreviver poderá aprender rapidamente a fechá-los, já que uma vez totalmente abertos, a sua energia vital se esvazia rapidamente e poderá matá-lo. Isso, é claro, se a própria técnica do batismo não o fizer. Só então, após o uso básico desses poros, o Hunter deverá aprender os controles iniciais da manipulação do Nen, que se dá por 4 princípios básicos. Vamos a eles. O Ten, ou proteção, é o primeiro princípio do controle de Nen, que é utilizado para diminuir ou mesmo evitar a perda gradual de aura pelo qual todos os seres vivos passam, mantendo a circulação da aura dentro e ao redor do corpo. Digamos que é uma extensão do controle dos nós de aura. Uma vez mantida, a aura serve como uma segunda pele, servindo de proteção contra os mais básicos golpes. Essa camada de aura produz uma sensação parecida com a de um fluido viscoso. A maestria desse princípio pode ser atingida pelo uso da meditação, e reduz drasticamente os efeitos do envelhecimento no corpo do usuário, mantendo-o apto mesmo em idades avançadas. Zetsu. O Zetsu, que é a ocultação da aura ou corte de aura, é utilizado para suprimir o fluxo externo de aura do indivíduo, ocultando sua presença dos outros usuários de Nen. O fluxo para porque os nós de aura são completamente fechados, aliviando a fadiga do usuário, mas deixando completamente desprotegido como um efeito colateral. A técnica é muito utilizada por assassinos profissionais e hunters da lista negra, por tornar possível a aproximação e posterior captura ou eliminação de um usuário de Nen. Ren. O terceiro princípio é o Ren, que pode ser chamado de determinação, melhoria ou refinamento. Utilizando-se do primeiro princípio, o Ten, o usuário não precisa se preocupar com a perda natural da aura do corpo, podendo manifestar uma grande quantidade de energia ao redor dele. A prática se foca em expandir e intensificar a aura o máximo possível, aumentando a força e a durabilidade do corpo do usuário, sendo muito utilizado para técnicas ofensivas. Dessa forma, pode-se dizer que o Ten e o Ren, apesar de se baseados um no outro, são princípios opostos. O quarto e último dos princípios fundamentais é o uso do Hatsu, ou liberar. Esse é simplesmente o aspecto mais importante do Nen, que permite que o usuário desenvolva sua habilidade única e personalizada. Cada usuário de Nen desenvolve uma habilidade única, que reflete sua personalidade e natureza. E é após essa etapa que o Hunter se torna verdadeiramente único, e desenvolve sua própria individualidade e habilidades baseadas em 6 tipos de categorias de Nen diferentes. Mas devido à complexidade de cada um desses tipos, deixaremos uma parte para um próximo vídeo super completo e prosseguir com a proficiência da manipulação do Nen, porque isso ainda não acabou, tá? Chamada de técnicas avançadas. E a primeira delas é a Kyo.
Gyo é a primeira das formas da aplicação avançada de Ren, para a qual o usuário de Nen concentra uma porção maior que a normal da sua aura em uma parte específica do corpo. Aumenta uma força daquela parte, mas deixa todo o resto vulnerável em troca. Gyo é mais frequentemente usado nos olhos, permitindo que um usuário de Nen veja a aura e criações baseadas em Nen escondidas com Yin, o que será comentado mais à frente, bem como traços de aura tão fracos que de outra forma certamente passariam desapercebidos. Yin é uma forma avançada de Zetsu, usada para tornar a aura imperceptível, até mesmo para outros usuários de Nen, ocultando-a efetivamente. Ao contrário do Zetsu, Yin não interrompe o fluxo de aura do usuário, em vez disso é usada para escondê-lo, tornando-o impossível perceber com qualquer um dos outros 5 sentidos ou percepção extrasensorial. Portanto, esta técnica é perfeita para lançar ataques furtivos ou colocar armadilhas, pois pode ocultar não apenas a presença do usuário, mas também criações baseadas em Nen, geradas com transmutação ou conjuração, 2 das 6 categorias de Nen que serão detalhadas em outro vídeo. O En, ou ciclo, é quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, mesmo que a gente esteja na parte avançada. Ele é uma junção do Ten e do Ren. Com o Ren, a aura geralmente envolve apenas uma pequena quantidade de espaço ao redor do corpo do usuário, como se fosse um pequeno campo de força. O En nada mais é do que alguém estendendo esse Ren para uma área mais ampla do que o normal. E então, com o Ten, ao mesmo tempo, ele consegue conter e dar forma a essa aura, normalmente se estendendo numa forma de esfera. E qual a vantagem de usar essa habilidade? É que, usando o En dessa forma, o Hunter ele pode sentir qualquer forma e movimento dentro dessa área coberta pela aura, em um grau de consciência se utiliza dependendo do seu nível de habilidade. Aqui o Hunter que domina o En normalmente consegue estender esse círculo para um raio de 50 metros. O Xenozodic ele é capaz de estender a 300 metros, e a formiga quimera Neferpitou ela consegue uma forma irregular do En, conseguindo se estender por 2 km. Shu, ou envolver, é uma aplicação avançada do Ten. Shu permite que um usuário Nen envolva um objeto em sua aura e use um objeto como uma extensão do seu próprio corpo. Por exemplo, alguém que pode usar o Shu também pode estender o seu Ten em torno de uma arma, o que o fortaleceria e o protegeria. Shu também pode ser combinado com outras técnicas como Ko. Ko, ou temperar, é a combinação de várias aplicações, e uma das mais complicadas, começando com o Gyo, que concentra a aura em uma pequena parte do corpo, enquanto que o Ten aqui é usado para impedir que essa parte se disperse. Então veio o Zetsu, que é usada para interromper completamente o fluxo de aura em todas as outras partes do corpo, aumentando a produção na área desejada. E por fim vem o Ren, aumentando a quantidade de aura ainda mais nessa parte, tornando assim aquela parte do corpo extremamente poderosa, tanto em termos ofensivo quanto defensivo. Ko já é muito poderoso por si só, mas consegue se tornar ainda mais poderoso combinado com a velocidade e a força do próprio usuário. Segundo Bisque, mentora de Gon e Killua no arco de Greed Island, pode até ser dezenas de vezes mais poderoso. Ken, ou fortificar, é uma forma avançada das técnicas básicas de Ten e de Ren. É uma técnica principalmente defensiva, onde os usuários de Nen mantêm um estado de Ren por um período prolongado de tempo. A quantidade de aura que envolve o corpo do usuário durante Ken é cerca de 10 vezes maior do que durante o Ten. Pode ter ficado complicado aqui, mas resumindo, o Ken permite que o usuário de Nen se proteja contra ataques de qualquer direção. Isso é, ele consegue criar um campo onde ele protege uniformemente toda a parte do corpo. É claro que utilizar o Ko seria mais interessante aqui, já que com o Ko o usuário pode reunir a melhor defesa e o melhor ataque concentrando a aura de forma desejada. Mas quando não se sabe de onde vem um ataque ou o usuário é atacado de forma surpresa, o Ko defensivo é muito arriscado. Ryu. O Ryu, ou fluxo, é o último das aplicações avançadas de Nen, pelo menos apresentado até o momento na obra. É um termo usado para o uso de Gyo enquanto está em estado de Ken para realizar ajustes de valores ofensivos e defensivos em tempo real. O Ko, ele é o tudo ou nada. Ele dedica 100% da sua aura ao ataque ou à defesa, enquanto que o Ken ele divide isso igualmente entre os dois. Já o Ryu, ele é justamente a redistribuição da aura de acordo com qualquer outra porcentagem diferente dessa. Por exemplo, concentrar 70% da sua aura em um punho, enquanto que 30% em qualquer outro lugar, ou 80% na perna e 20% em qualquer outro lugar. O Ryu ele é puramente tática de batalha. É utilizado para danificar um usuário de Ken sem deixá-lo tão desprotegido quanto o Ko, embora que o poder não seja tão forte quanto o próprio Ko. Hunter x Hunter é tão completo no quesito controle de energia que permite ao usuário ter um leque de possibilidades sem nem mesmo ainda entrar na sua própria individualidade através das categorias de Nen. Então é isso, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e te vejo na próxima, hein? Até mais, tchau tchau.